queria agradecer profundamente pela resistência de vocês. Eu fiquei, assim, profundamente emocionada em ouvir vocês. E tudo que eu vou falar aqui, vocês não vão estar, é que eu acredito de verdade que são vocês que vão levar a gente de volta para casa. São vocês que estão fazendo o nosso futuro. E porque vocês continuaram a fazer o que vocês sempre fizeram e o que o colonialismo veio aqui tentar destruir, é que a gente está vivo hoje. São vocês. Assim, só tem essa chance que está na mão de vocês. O fazer de vocês vai fazer com que a gente volte para casa. E eu estou realmente muito, muito, muito honrada de estar aqui participando no mesmo evento que vocês. E eu quero que vocês repitam todo dia no espelho que os especialistas são vocês. São vocês os protagonistas de tudo que a gente está falando aqui, de tudo que a gente está pensando sobre o futuro sustentável, o artesanal, o feito à mão, o que a Kailu disse sobre as histórias. O poder que vocês têm de colocar história no que vocês fazem, usando as mãos, é a única chance da gente continuar aqui. Muito obrigada. De verdade, muito obrigada. Ai, que bom. Obrigada, gente, pela presença. Bom, gente, meu nome é Carol Delgado. Eu sou antropóloga. Eu trabalho há mais ou menos... Tem 20 anos que eu trabalho com projeto social, metodologias sociais. Eu comecei trabalhando numa ONG bem grande aqui do Rio, que era o AfroReg, nos anos 90. Eu sou uma das fundadoras da CUFA, que é a Central Única das Favelas. E aí, num determinado momento da vida, por conta da faculdade e do mestrado em antropologia, eu acabei tropeçando e caindo nessa história do mercado de moda, de publicidade e de criações de imagem no geral. E eu vinha de um trabalho de campo dentro desse lugar mais à margem e periférico, ainda muito urbano, né? Que me permitia ver um pouco de como esse fazer com alma relacionado à estética era impactante, era importante, e não só isso. Era como, desse lugar da margem, vinha tudo que o mercado produzia, vendia em alta escala e ajudava a perpetuar um sistema que só ia afastando cada vez mais essas margens. Então, a minha chegada na moda foi um pouco questionando por que a gente invisibilizava a pluralidade brasileira quando a gente estava criando imagens, quando a gente estava falando sobre moda. E aí, para fazer essa pesquisa para o mestrado, eu acabei mergulhando muito fundo mesmo nesse lugar da moda. Então, eu fiz curso de jornalismo de moda, fui produzir conteúdo, fiz curso de figurino, fiz curso de styling. Então, foram 3 anos de vivência muito profunda dentro desse lugar. E quando eu entreguei a minha dissertação, foi no auge de 2000, foi 2007, 2008, quando o mercado estava começando a conhecer a classe C a partir do consumo. E aí eu achei aquilo muito louco, porque começou aquela efervescência de agência, marca, empresa, querer saber quem era essa classe C, e ao mesmo tempo que a gente, que era classe C, tinha total consciência de que a gente era a maioria do Brasil. E como assim as pessoas que estavam produzindo e comunicando não conheciam a 85% da população brasileira? E eu falei, gente, que loucura, né? Que desnível insano que existe entre o que é produzido para que as pessoas consumam, em termos de informação e em termos de produto, e a realidade dessas pessoas. E aí eu comecei a criar e entender como fazer pontes entre esses dois lugares, sempre muito, muito preocupada com esse lugar da verdade, né? Eu vim desse lugar, então eu sempre preciso trazer um retorno para esse lugar. E o que é o retorno a esse lugar? É a distribuição de renda. A gente vem de um lugar onde as pessoas morrem. A gente está no Rio de Janeiro, favela, a gente sabe a dificuldade de sobrevivência, né? Daquelas pessoas em relação à violência, em relação a
a uma realidade que é bem parecida quando a gente pega essas regiões que são à margem no Brasil. Então, a gente tem desafios que são muito concretos. Ao mesmo tempo que, quando a gente vai para o mercado, a gente está falando de desafios que são: o global me mandou este creme de cabelo, como eu posso fazer com que ele chegue, né? Agora a gente vai ter que falar do boom das cacheadas, mas eu nem sabia que a maioria da população no Brasil é negra. Então, a gente precisa ter um quê de estômago e coração estratégico, né? Juntar o estômago e o coração para criar uma estratégia que a gente consiga fazer com que essa economia continue gerando, mas que abra portas para a inclusão e reparação dessas pessoas, que é assim onde eu acredito plenamente que está todo o saber e toda a tecnologia que vai fazer com que a gente viva o futuro que a gente diz que está querendo. E quando eu falo que a gente diz que está querendo, assim, e é um pouco, né, do que a gente traz quando a gente fala das pessoas que estão fazendo as coisas, é um pouco da provocação do quanto a gente incluiu de verdade e do quanto a gente reparou de verdade desde que a gente começou a falar que está valorizando uma nova maneira de fazer as coisas. Quantas pessoas não brancas estão em posição de comando de tecnologias, narrativas, discursos, marcas e empresas hoje? Quantas portas a gente abriu para essas pessoas? Quantas vezes a gente abriu mão do nosso protagonismo, que a cor da nossa pele traz, para que essas outras vozes fossem ouvidas? Então, eu acho que quanto mais a gente vai se conectando verdadeiramente, e é por isso que, assim, quando eu comecei, confesso para vocês, eu comecei com as peixeiras na bota. Então, eu ia abrindo caminho no facão, assim, um pouco da antropologia que eu faço é uma antropologia de guerrilha, assim. É de campo, é de abrir a porta e falar: entra todo mundo, essa porta está aberta, agora eu vou lá abrir outra, que é um pouco esse diálogo meu com o mercado. E depois eu entendi que precisava de uma estratégia, porque essas pessoas precisam se manter lá e essas pessoas precisam saber também como abrir essas portas. Então, essa troca de tecnologias afetivas, ela me trouxe uma humildade para também me curvar perante o mercado. Porque a gente está falando, dentro da antropologia, a gente entende que a gente está falando de uma disputa que ela é basicamente impossível, mas, ao mesmo tempo, ela é a tensão que está guiando o mundo moderno, que é o macro. O sistema político e o sistema econômico, eles não mudaram de mãos até hoje. As pessoas se parecem muito com a gente, que está com a maioria das pessoas que estão nessa sala, as pessoas ricas e as pessoas que comandam o mundo. Porém, o simbólico, o sensível, a gente não sabe mais nada sobre isso. Nada. Nada vem da gente, nada vem do eurocentrismo, nada vem dos herdeiros dos colonizadores. Isso vem tudo das margens. Vem das populações migratórias, vem dos negros, vem das populações dos povos originários, vem da ameríndia. Então, assim, como é que a gente vai reorganizar o mundo? Como é que a gente vai abrir essas portas? Como é que a gente vai criar esses pontos de contato? E como é que, assim, a gente está num mundo de tanta tensão, como é que a gente abre essas portas de uma maneira que acolhe, né, que multiplica o afeto? Como é que a gente repara toda a dor que a gente vem causando e multiplicando desde as expansões, desde a grande expansão marítima, né? O Brasil se parece muito com 1500 ainda. Quando a gente pega e vai ver, os corpos que morrem são os mesmos. As pessoas que têm dinheiro são as mesmas, sabe? Então, a gente tem muita coisa para voltar. E eu acho que o artesanal é esse caminho de volta com afeto, que vai ajudar a gente a curar, que vai dizer: olha, nós somos um povo mestiço e plural porque mulheres de todas as cores foram estupradas pelo colonizador. Então, a gente tem uma pluralidade que a gente não sabe lidar. E eu acho que a resistência do artesanal é uma resistência do afeto. É uma resistência de uma linguagem sensível que pode levar a gente de volta para casa, que pode levar a gente para um entendimento sobre brasilidades possíveis,
Porque eu acredito muito que a gente está num território... Não só eu acredito, assim. Eu faço consultoria para muitas marcas muito grandes, gringas, assim, multinacionais, que vêm aqui e falam, gente, como é que isso aqui ainda existe? Como é que? Né? A gente fala que o briefing chega os gringos e falam, como é que isso aqui está... Que é isso? E quando a gente explica a potencialidade disso, eles ficam, gente, tá tudo aqui. Tá tudo aqui de verdade, sabe? E a gente não consegue olhar para dentro, porque a gente tem muitos traumas. Então, eu acho que, enquanto povo, enquanto agente, enquanto guerrilha mesmo, o que a gente pode fazer é entender como a gente, cada vez mais, pode dar as mãos e abrir portas. E agora eu vou chamar duas pessoas maravilhosas que fazem isso na vida, no dia a dia, que colocam o artesanal no fazimento de produtos de moda e que estão aí no mercado tentando fazer disso uma possibilidade concreta. E eu vou convidar a Flávia para começar.